Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Eu quero fazer um pedido especial para você que ainda não é inscrito no meu canal. Por favor, se inscreva. É muito fácil. Basta clicar no botão vermelho inscrever-se, que está aqui embaixo. Deixe o seu like, faça o seu comentário e compartilhe o vídeo. Desse modo, você estará colaborando com a divulgação do canal. Eu conto contigo. Ok? Vamos então à leitura do texto base do nosso estudo. 2 Crônicas, capítulo 20, do verso 26 ao 30. Leia comigo. Ao quarto dia, se ajuntaram no vale de Bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção, até ao dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. O personagem central desse estudo é Josafá. Ele foi rei de Judá e sempre se mostrou um homem temente a Deus. Josafá assumiu o trono após a morte de seu pai, o rei Asa, e promoveu reformas importantes durante o seu reinado. Diz a Bíblia que o seu coração tornou-se ousado em seguir os caminhos do Senhor, o que fez com que levantasse príncipes que ensinaram a lei em toda a nação de Judá. Entretanto, mesmo sendo um homem temente a Deus, Josafá enfrentou uma guerra resultado de uma decisão errada tomada por ele. Moabitas, Amonitas e Edomitas se levantaram contra a sua nação, mas a sua postura fez com que Deus lhe concedesse uma grande vitória. Veremos então nesse estudo as ações de Josafá após saber que os seus inimigos haviam saído à guerra contra Judá. As suas atitudes são inspiradoras e, sobretudo para aqueles que estão enfrentando batalhas, constituem-se em um roteiro seguro de como agir frente aos ataques do inimigo. Podemos dizer que Josafá nos ensina a fazer do jeito certo. Em primeiro lugar, o verso 3 diz que Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor, e apregoou jejum em toda a nação. Veja que a Bíblia afirma que Josafá teve medo. Interessante essa afirmação, porque isso mostra que o medo é uma possibilidade. Ele pode aparecer na nossa alma. Todavia, o que deve ser considerado é que, ainda que o medo surja, ele não pode nos paralisar. Perceba que o medo não fez com que Josafá se escondesse, pelo contrário, ele correu para a presença de Deus. Isso revela que as situações que enfrentamos podem até mesmo por um momento nos assustar. Todavia, devemos reagir e buscar ao Senhor, aquele que nos guarda e é poderoso para nos dar a vitória. A nossa humilhação em jejum e oração diante do Senhor é o que nos levará a sermos exaltados por Ele. Outro lado a ser destacado é que a sua liderança aparece nesse momento. Ele mobiliza a nação inteira, levando o país inteiro a jejuar. Do mesmo modo, diante das batalhas, temos que nos consagrar, buscar a face do nosso Deus e mobilizar aqueles que estão conosco. A família, os irmãos que estão conosco na célula, a igreja e todos os que estão debaixo da nossa influência. Em segundo lugar, nos versos 7, 8 e 9, vemos Josafá argumentando com Deus com base nas promessas que ele havia feito ao seu povo no passado. Ele reivindica o cumprimento da promessa que fora feita a Salomão por ocasião da consagração do Templo de Jerusalém, quando Deus disse que os seus ouvidos estariam atentos ao clamor que se fizesse naquela casa, pois o seu nome estava no templo, e assim o seu povo, na sua angústia, seria por ele socorrido. O nosso Deus
não se distrai, nem se esquece do que prometeu. Todavia, quando lembramos ao Senhor o que Ele falou, na verdade nós é que estamos nos lembrando e assim mostramos a Ele que confiamos na sua promessa. Veja o quanto é importante conhecermos as promessas de Deus e nos apropriarmos delas. Saber o que Deus falou a nosso respeito é fundamental, pois não há como reivindicar aquilo que ignoramos. Josafá conhecia muito bem o caráter de Deus, sabia o que ele havia liberado na direção da sua nação e se agarrou à promessa do Todo-Poderoso. Do mesmo modo, se aproprie das promessas do Pai. A sua palavra é a âncora da nossa alma, sobretudo nos momentos difíceis, e sempre será a base para os grandes feitos de Deus. Em terceiro lugar, no verso 12, Josafá fez uma declaração comovente, na qual reconhece que a nação não tinha forças para resistir à grande multidão que havia se levantado contra eles. Josafá reconheceu que ele e a nação dependiam do Senhor. E se Deus não agisse, a nação seria derrotada. Diante do comportamento correto de Josafá, Deus levantou Jaziel, um profeta que foi usado pelo Espírito do Senhor para trazer uma palavra favorável à nação. A humilhação do rei Josafá fez Deus romper com o silêncio e liberar a vitória. Essa atitude de Josafá mostra que não há problema algum em admitirmos a força do adversário, desde que não desconsideremos o poder de Deus. Falar da força do inimigo como se ela fosse definitiva é o grande erro que muitos cometem. Entenda isso. Não fazemos de conta que o obstáculo não existe. Não se trata disso. Admitimos que o problema é sério, mas ainda que seja grande, jamais será maior que o nosso Deus. É desse modo que declaramos a nossa dependência e confiança no Senhor. Em quarto lugar, no verso 20, vemos que Josafá creu na palavra do profeta Jaziel e, além disso, levou toda a nação a crer no decreto de vitória. Aqui aprendemos que, além de crermos, também temos que criar um ambiente de fé. Temos que nos cercar de pessoas que acreditam na promessa. Se nos associarmos àqueles que duvidam, seremos influenciados negativamente e perderemos a nossa força. Considere isso. Josafá buscou o socorro de Deus, mas a resposta começa com uma palavra profética. Antes da vitória se consumar, Deus falou por intermédio de um profeta. Sempre será assim. Antes das coisas acontecerem a nosso favor, teremos que confiar no que foi liberado na nossa direção. Josafá recebeu o decreto de vitória liberado pela boca de Jaziel e criou um ambiente de fé na nação. Pela manhã, ele se levanta e instrui o povo. Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Sem fé, não há como agradar a Deus. Sem fé, não tem vitória. No verso 21, debaixo de uma promessa de Deus, Josafá organizou o povo para a batalha. Judá saiu à guerra com cantores, vestidos de ornamentos sagrados, marchando à frente do exército, louvando a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus confundiu o adversário e uns se levantaram contra os outros e o exército de Josafá nem mesmo precisou lutar. O único trabalho que tiveram foi recolher os despojos. Diz o texto que eram riquezas em abundância, muito mais do que podiam levar, e durante 3 dias saquearam os despojos. Deus deu a eles uma vitória sobrenatural. Portanto, faça do jeito certo. Inspire-se no exemplo de Josafá. Deus é poderoso para fazer algo lindo na sua vida. Pense nisso. No amor de Jesus, Laerte Cardoso.